8h22 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, sempre em 98,3. Você que nos acompanha aí no seu rádio, você que nos acompanha também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, daqui a pouco o podcast deste programa e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com o Nildo Cardoso, vereador em Campos. E por falar em vereador, aliás, a pauta agora é uma projeção às eleições de deputado, governador, presidente, que é daqui a pouco, é logo ali, é em outubro, né? E outubro já não conta, como diz a Luiz, porque é dia 2 de outubro e fevereiro já acabou, então é o ano voando, passando rápido. Mas, meu caro Nildo, antes de o Aloysio trazer a pauta aí, eu peço a gentileza só de esclarecer como é que ficou aquele processo em que você, Marcione da farmácia, mais aquele Rogério Matoso e tem um quarto também, vereador, agora que me foge o nome aqui, estavam sendo processados por conta de não ter cumprido com uma das determinações, uma das leis da Justiça Eleitoral com relação ao preenchimento do quadro, né, de um certo percentual lá do partido, com mulheres. E também com a possibilidade, eu não sei se nesse processo de você estava também o uso de mulheres laranjas, que deu problema em São Fidélis, que aí foi grave. Como que ficou aquele processo? Bem, o juiz já deu a sentença dele, inclusive encaminhando para o arquivamento do processo e julgando improcedente. E aí acabou com um recurso de alguns partidos aí e voltou à pauta, e eu acredito que nos próximos dias ele vai fazer, né, dar novamente o parecer dele, o veredito dele lá na questão. Eu sempre falei aqui, continuo falando, né, para todos aqueles que nos acompanham, a primeira justiça é aquela de Deus, é a divina, a segunda é dos homens, e eu acredito, continuo acreditando. Nós fizemos todo o trâmite legal, era do partido do PSL, eu e Bruninho. Bruno, isso. E no caso do lado de Marcione da farmácia e Rogerinho Matoso. Uhum. Então todos os dois casos aí foram julgados improcedente aí pelo juiz. E a gente está tranquilo em relação a isso. Isso aí eu acho que eu não digo que é pauta vencida, porque o processo ainda tramita e vai tramitar no TRE e vai até o TSE, acredito eu. Entendeu? E nós estamos acompanhando passo a passo. Nesse instante, e vamos entregar na mão de Deus. Nildo, vamos lá. Eleição em outubro. Como se fala aqui, Nogueira lembrou, dia 2 de outubro não conta, né? Então, nós estamos no final de fevereiro. Na verdade, temos pouco mais de 7 meses para as urnas, né? Pouco mais de 7 meses. Está funilando, campanha curta, né? Mas está funilando. Você tem aí as eleições que interessam regionalmente a nós, são as eleições a deputado federal e estadual, né? Nós começamos a eleição, Vladimir, deputado, Marcão, suplente, chegou a assumir, Clarissa, que é de Campos, mas tá radicada no Rio. Na região, Cristino e Lala Terça, de Macaé, deputados federais. Vladimir saiu para ser prefeito, diminuiu a representação de Campos, né? E começamos com uma representação muito boa na Alerj, né, aqui de Campos, com 4 deputados, Rodrigo, João Peixoto, Gil Viana e Bruno Dauari. Bruno chegou a sair para ser secretário, voltou, Rodrigo saiu para ser secretário, né? Está secretário. Infelizmente, Gil e João vieram a falecer dessa praga aí da pandemia da Covid.
como é que você vê, primeiro para deputado, tanto de oposição quanto de governo, como é que você vê as pré-candidaturas a deputado federal e estadual de Campos da região? Olha, eu sei que Macaé, ao longo dos anos, ele vem se distanciando um pouquinho de Campos em termos de eleição. Sempre acontecia, né, uma votação, e vai acontecer, mas não naquela proporção, né? Vamos colocar aí, né? Silvio Lopes, depois veio Riverton, né? Nós chegamos até um grupo nosso aí apoiar o Adrian, só que agora vê um distanciamento entre os dois municípios, né? E as candidaturas postas lá, mais centralizados os votos lá, assim como os candidatos daqui vão a Macaé, de Macaé também pela ligação, como eu já falei aí, né, em época atrás, eles acabam tendo voto em Campos, como os campistas vão pegar voto em Macaé. Talvez não na mesma proporção, até menos, mas mais de lá buscando aqui em função da quantidade de pessoas de Campos que se deslocam para trabalhar em Macaé. Mas eu vejo, eu não sei, de forma aí, na minha opinião, destaque para deputado federal em Campos, acredito mais votado vai ser Caio. Eu tenho um compromisso e acredito que vai ter uma boa votação em Campos, o Felício. Eu não posso falar na candidatura do governo, né, de Vladimir aí, porque esse grupo, eles, né, tira uma carta da manga de uma hora para outra, coloca, tira, coloca, uma hora Clarice é estadual, outra hora é federal, outra hora o garotinho é candidato a federal, bota o nome dele, a apreciação para ser candidato a presidente da República, governador, deputado federal, senador e tal, aquele mesmo. É um balaio de gato que você não sabe o que eles vão fazer. Então, não dá para comentar nada em relação à candidatura da máquina, ou seja, da família Garotinho. Mas, falando enquanto deputado estadual, na minha opinião, Rodrigo vai ser o deputado estadual mais votado em Campos, disparado. Como, na minha opinião, também Caio será o candidato a deputado federal mais votado em Campos. E já falei antes, existe alguns nomes postos aí, eu não posso falar do trabalho, né, de Bruno Dauari, porque Bruno depende muito dessa costura da máquina, ele depende muito da Prefeitura de Campos, haja visto que ele tem uma base eleitoral um pouco reduzida no município de São João da Barra em função de Carla, né, que é a prefeita, já veio a reeleição agora, e o município vem crescendo bastante, e o cacife eleitoral dela lá continua elevado. Então, eu não sei o trabalho, e agora tem um adverso também, é um ponto contrário, com a vinda de Frederico, candidato por São Francisco. Que a vinda de Frederico, ele acaba, entendeu, entrando nessa mesma área que o Bruno Dauari vinha atuando antes, onde ele teve uma votação também expressiva lá. A gente analisa um pouquinho o mapa das eleições anteriores, como você também é muito conhecedor desse assunto, entendeu, Deus? Então, eu vejo aí uma situação em Campos aí com algumas novidades que podem surgir, entendeu? Nós temos o Bruninho aqui, que é candidato a deputado estadual aqui do grupo, e pode ser que surja até outras candidaturas. Eu quero dizer que eu não sou candidato a nada, nem estadual, nem federal, nem nada, mas eu tenho um compromisso e vou manter o meu compromisso. Eu prefiro não falar porque nós não estamos dentro do processo eleitoral e todos são pré-candidatos. Mas o tabuleiro tem muito que mexer em 7 meses. E governador do estado e presidente da República? Na minha opinião, o governador vai se reeleger, entendeu? Vem trabalhando muito em todas as áreas, muito presente. A região norte e noroeste não pode reclamar nada, absolutamente nada, entendeu? Ele é muito, muito presente. Eu nunca apertei a mão dele. Eu nunca cheguei perto dele, a distância de 2, 3 metros. Mas a gente está de longe e está acompanhando o trabalho. Na realidade, eu nunca entrei no Palácio Guanabara, depois que ele assumiu o governo. E nem Rodrigo Bacelar, secretário de governo. Mas eu quero dizer que a gente acompanha de perto a política e vê que a população está atenta a toda a movimentação, principalmente a população de Campos, com todo esse recurso
direcionado por ele para atender os interesses da nossa. Chegando a presidência 2 de 22, Bolsonaro, que, na minha opinião, é a eleição que vai acabar, Luizinho, com todo respeito à opinião contrária. Essa eleição, a presidente da República não tem segundo turno. É o primeiro turno. Então, sendo hoje dia 22 do 2 de 22, eu acho que vai dar 22. Nildo, todas as pesquisas apontam que se não tiver segundo turno, só tem um candidato que tem chance de vencer no primeiro turno, que é o ex-presidente. Eu, particularmente, acho difícil, mas é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Não é Bolsonaro, que tem pouco mais da metade pouco mais da metade de todas as pesquisas das intenções de voto de Lula, né? Ele até melhorou, para ser justo, e citar a última pesquisa, CNT Census, Lula estabilizou, foi divulgada ontem, né? Estabilizou, passou de 42,8 para 42,2, quer dizer, basicamente a mesma coisa. Quer dizer, a última pesquisa da Census tinha sido em dezembro, né? Da CNT. Bolsonaro deu uma melhorada acima, na margem de erro ali, mas melhorou, de 25,6 para 28. Quem também cresceu foi Ciro Gomes, passou de 4,9 para 6,7, e Moro teve uma leve queda de 8,9 para 6,4, só para dar os números da pesquisa mais recente. Posso dar uma opinião? Lógico. Posso? Lógico. Na minha opinião, o Lula não é candidato. E, na minha opinião, vai ser Ciro, com os votos migrando do... Horrível essa conexão aí agora no final. Ô Nildo, tá me ouvindo bem aí? Essa é a minha opinião. Ô Nildo Cardoso? Eu acho que Lula cortou aí minha fala. Também todo mundo corta você, hein? Pô, meu pai do céu. Troca esse chapéu então, volta pro marrom. Eu acho que não está funcionando. Vamos, repita aí, por favor, depois de entender mais ou menos o seu pensamento, mas só para que saia claro para o ouvinte que não conseguiu entender. Você acha que Lula não será candidato? Não sairá candidato. Questão da própria justiça. E aqui, na minha opinião, Ciro vai ocupar uma fatia desse eleitorado da esquerda, de um modo geral. E como eu já falei anteriormente, a eleição termina não vai ter segundo turno, decide no primeiro turno. E outra coisa também, seria bom a gente fazer um teste com o Lula descendo aqui no aeroporto, em campo, para ver quantas pessoas vão lá para recepcioná-lo sem ter que dar nada. Nem faixa, nem lanche, nem nada, para ver qual é a popularidade dele. Não é só em campo, não. Pode levar, para ver se ele vai em qualquer lugar desse país, para a gente sentir como é que está o clima da população em relação aí às ruas, para dar o apoio que com certeza ele vai precisar nas urnas, né? Nildo, com todo respeito ao seu saber político, é muito, né? Mas não vejo chance de Lula disputar essa eleição, não há impedimento jurídico nenhum. As ações que ele tinha, as condenações foram anuladas por parcialidade do juízo, né? Há que se destacar que ele não foi inocentado, como diz os petistas, isso não é verdade. A análise do Supremo não se deteve sobre o mérito, né? Ele não foi inocentado, isso não é verdade. Mas acho que a parcialidade de Moro no julgamento é uma coisa quase que questionável hoje em dia, né? Mas acho muito difícil ele disputar esse pleito, e me parece que a chapa com Alckmin é uma certeza, né? Aliança com o PSB que tá fazendo água, por conta de Márcio França e São Paulo. Mas a aliança com Alckmin, que é uma aliança forte, né? Uma aliança que sinaliza ao mercado, me parece também uma das poucas coisas questionáveis da seleção presidencial. Aliás, o Lindbergh que adiantou aqui que é praticamente certo essa aliança, lembra? Mas todos os atores de lá para cá dão como certa, todos os analistas políticos dão como certa a chapa Lula-Alckmin, né? Vamos ver quem vai ser o vice de Bolsonaro, né? Vamos ver.
Eu acho que vai ser igual aquele governador do Rio de Janeiro, quando se lançou, né, o atual governador, né? Ninguém conhecia o Cláudio Castro, ninguém conhecia o vice, né, do juiz. E eu acho que Bolsonaro aí, no fechamento que vai fazer, eu estou torcendo muito a candidatura de Moro a senador no estado do Rio de Janeiro. Muito. Estou torcendo muito. Entendeu? Eu acho uma senador? Mourão. Você diz Mourão. Ah. Mourão. Não é Moro de juiz, não. Mourão. Então, eu torço para que ele venha candidato a senador, entendeu? Pelo Rio de Janeiro, porque eu acredito que a vitória dele vai ser uma vitória importante para o governo, para a população e, acima de tudo, para a renovação do Senado. Ele vai vir senador. Se discute, ele vai vir senador em Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro, né? Positivo. Essa informação a gente também tem. Meu caro Nildo Cardoso, você tomou a vacina? Hein? Tomou... Tomei uma, não vou tomar mais não. Por que não vai tomar mais, rapaz? Precisamos de você e precisamos de cuidados com os seus parentes e amigos. Tem que tomar, rapaz, a sequência da vacina aí para se proteger. Mas já tomaram 3 aí, já viajou muita gente a terceira dose. Eu tomei 4, Nildo, já não viajei. Tô aqui feliz da vida. É porque você tem a proteção daquele lá de cima. Tá nóis. Tá certo? Tá bom, Nildo. Aqui, deixa eu te agradecer aqui pela presença mais uma vez. Dizer que é sempre importante contar aqui com a sua entrevista, com seus esclarecimentos, né? Você tem sempre uma linha de trabalho que você cumpre também lá e fala aqui, é a mesma coisa. Então, a gente agradece e espera em breve estar juntos novamente aí. Um grande abraço, bom dia, muito obrigado, Nildo. Eu que agradeço, Luizinho, o Grupo Folha da... para a dona Diva, que eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ela. Você também, Cláudio. E a todos aqueles que estão acompanhando a gente aí, né, que Papai do Céu possa abençoar a todos e que a democracia possa imperar nessa casa e que possamos, a partir de janeiro de 2023, né, biênio 2024, o Marquinho aí à frente dos trabalhos desta casa, ter, talvez pela primeira vez nos últimos 30 anos, uma Câmara totalmente independente e fazendo prevalecer, né, como diz o outro, o respeito aos poderes, tanto o executivo, o legislativo e o judiciário, e não a submissão de um ao outro, né? E a todos que estão nos acompanhando aí, que Deus, né, nos abençoe. Tá certo, um grande abraço. Aloysio. Agradecer a Nildo pela entrevista. Concorde ou não com o Nildo? O Nildo tem uma virtude que sempre demonstrou nos seus 30 anos de vida pública. O Nildo tem cara. Pode não gostar, pode não gostar, mas ele tem cara. E não tem vergonha tem orgulho de assumir essa cara. Então, acho que isso é uma virtude, né? A virtude é pessoal, né, que ele transfere para a política também. E quero dizer que eu não concordo com tudo que ele fala, mas respeito muito. Obrigado, Nildo, pela entrevista. Eu que agradeço, Luiz. Bom, enquanto isso a gente segue aqui, você segue também com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Obrigado mais uma vez, Nildo, a sua equipe toda aí, muito obrigado, né, por essa entrevista. E a gente segue, bom, Aloysio, são 8h41, vamos direto até às 9h e tem vários assuntos aí, né, que vão se acumulando naturalmente, as coisas, assim, precisam de ser esclarecidas, comentadas, colocadas os pontos aí, né, de cada um. E importante a gente ouvir sempre você. Tem assunto sobre essa tragédia de Petrópolis, tem aí a morte do
popular do queridíssimo Pirica. Eu não tive muita convivência com ele, mas um pouco que tive era aquela inteligência, aquela coisa sagaz, sempre, né, muito bacana. E tantos outros assuntos que, naturalmente, esse assunto da Câmara ainda vai repercutir mais ainda, né? E aí a gente pede a você para que traga aí algumas das suas posições sobre esses assuntos, alguns dos seus pensamentos sobre esses e outros assuntos, por favor. Olha, em relação à Câmara, eu acho que vai judicializar, se parece inevitável. Agora eu acho que, a não ser que você mude algum desses 3 votos que deram a vitória a Marquinho, e mesmo se mudar, não sei até que ponto isso pode interferir. Eu acho que é do jogo político, eu acho que o jogo político não deveria, salvo exceções, ele derivar para o jogo jurídico, mas em Campos, como comecei o programa falando, isso infelizmente tem marcado a política de Campos nas últimas décadas, pelo menos, né? Vários prefeitos afastados, depois reconduzidos, né? Enfim, mas eu acho que o resultado da eleição vai prevalecer, minha opinião. E não estou aqui tomando partido de A, B ou C. Diria uma coisa se fosse Fábio reeleito, né? E acho que o princípio do vereador Maicon Cruz, que deu a vitória à oposição, é perigoso. E eu acho que palavra empenhada e assinada tem que ser cumprida, né? Ou então você não assine, né? E acho que é difícil, você é um rapaz novo, né? Primeiro mandato, gente da Barra, tem uma atuação junto aos servidores da educação, e acho que você é uma pecha que é difícil você tirar. Acho que, goste ou não de mim, a fonte tem certeza que fala em off comigo, eu não vou falar com ninguém. Se eu quebrar isso uma vez, acabou. Entendeu? Palavra, acho que é coisa necessária. Mas, enfim, acho que a eleição da Câmara está definida. Em relação a Pirica, um amigo muito querido... Pode falar, desculpa. Não, eu só queria colocar, e se é que cabe alguma complementação no que você falou quanto ao Michael, é de fato perigoso, ele é novo, e isso pode se tornar um fardo para a vida inteira dele. Pode se tornar, mesmo com toda a justificativa que ele apresente, com tudo que ele tem passado, que isso pode se tornar um fardo, porque agora mesmo aqui na internet já tinha gente colocando, avisando para Bacelar ter cuidado com o Maicon, que ele assinando e dando a palavra não cumpre. Então vai ter que saber lidar muito bem com isso. Eu acho, sinceramente, difícil como lidar bem com isso. A maneira correta de lidar com isso, você não escuta a palavra. É a minha opinião, né? Não sou dono da verdade, mas é a minha opinião. Entendeu? É uma coisa política, né? E, claro, nem política. Na vida geral, Ser humano, né? Você tem que honrar essa palavra. Ainda mais se você assinou. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Em relação a Pirica, é um amigo muito querido, conhecemos de longa data, desde a infância. Ele é um pouco mais velho que eu. Era um ícone do underground de Campos, né? Um grande conhecedor de blues e rock. Acho que talvez um dos maiores da cidade, sabia tudo. Pirica, disco do Muddy Water de 65, lado B. Ele sabia faixa a faixa, todos os músicos, né? Local de gravação. É um cara que veio da elite de Campos, ali no boom das malharias. O pai dele era dono da Big 13, Maurício Martins, empresário que marcou a época aqui em Campos. E levou sua vida independente disso, né? Ele vindo da elite de Campos, elite financeira de Campos, ele não dava a mínima para ela, né? É uma pessoa muito original,
que levou uma vida, né, às vezes meio que no limite, isso cobra o preço, né, e morreu de uma maneira, né, enfim, atropelado, né, o motorista prestou depoimento no 64DP, temos aqui que investigar, né, até houve omissão de socorro, não houve, né, cabe a polícia investigar, mas vai certamente fazer muita falta, deixa a cidade mais pobre. Em relação a Petrópolis, olha só, até os anos 70, eu vi uma matéria, nessas cidades serranas, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, era proibido construir em áreas de encosta. E depois abriu-se, né? Abriu-se a porteira, muito por politicagem barata, porque as pessoas vão construir ali, são pessoas geralmente que têm menor poder aquisitivo, menor condição de construir uma casa no local adequado, abre a porteira para construir ali e isso rende voto na eleição e rende essas 180, 190 mortes, que certamente vão passar de 200, porque tem mais de 95 desaparecidos. Quem não apareceu até agora, o cara não sumiu, né? O cara deve estar embaixo de lama, infelizmente, a pessoa. E outra coisa, foi um fenômeno atípico, né? Que uma chuva precipitou ali, seria problema em qualquer lugar do mundo que ocorresse aquela quantidade de chuva, então pouco espaço de tempo. Mas o que ocorreu? Petrópolis tem 3 rios. O Rio Quitandinha, que batiza o Hotel Quitandinha, que é um marco da cidade, o Rio Palatino e o Rio Pinhabanha. O que houve, o Rio Palatino e o Rio Quitandinha, eles se encontram no centro de Petrópolis. Os 2 rios vieram com muita força, a água descendo. E tinha um sistema para amenizar esse impacto, construir um desvio do Rio Quitandinha por um túnel, mais ou menos como é feito aqui no Alberto Sampaio, aqui no Valão. Né? Aquela parte ali é coberta. E estava aquilo ali obstruído por má conservação, inclusive tinha caído uma parte de cima do túnel, né? Então, cara, assim, onde chovesse, que choveu em Petrópolis, teríamos problemas. Agora, certamente a má conservação, o descaso do poder público, quanto das verbas estaduais destinadas à prevenção de chuvas foram aplicadas pelo governo estadual e municipal, onde já houve o mesmo problema, não no centro de Petrópolis, mas em áreas periféricas da cidade, em Teresópolis, em 2011. Quanto foi aplicado? Mínimo, irrisório que foi aplicado. E aí a consequência vem. Infelizmente, nessa tragédia, eu conheço Petrópolis desde criança, uma cidade que eu gosto muito, cidade histórica, fundada por Dom Pedro II, uma cidade planejada no século XIX, e conheci a cidade. Você olha ali, você não reconhece. E, para a última coisa, é um assunto internacional, mas como abordamos na entrevista com o Nil, tem repercussões aqui diretas, sobretudo por conta do Campos é um município petrorrentista, né? E é essa coisa da Rússia com a Ucrânia, né? O presidente Vladimir Putin fez um discurso muito duro ontem, quase não reconhecendo a soberania da Ucrânia, que é uma república, ou ex-república da União Soviética, como a própria Rússia, né? E reconhecendo 2 regiões separatistas na região de Donetsk, ali no oeste no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia. A Rússia já havia anexado a região ucraniana da Crimeia em 2014, né? E faz de novo agora. Os Estados Unidos e a Europa do Leste, a Europa Ocidental, prometem sanções econômicas à Rússia, já vão fazer essas regiões, né, separatistas, onde realmente a maioria da população é russa, etnia russa, língua russa, né? É uma questão muito complexa. É uma questão, como quase todas as outras, a história é sem santo. Porque só para... o que ocorre? Perto da dissolução da União Soviética, em 1990, o governo George W. Bush, George Bush pai, não o filho já dos atentados de 11 de setembro de 2001, né, uma década depois,
o secretário de Estado, James Baker, se reuniu com o presidente soviético da época, Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, e garantiu que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental, para conter a expansão comunista da União Soviética no pós-Segunda Guerra, que a OTAN não avançaria sobre as áreas de influência da ex-União Soviética. Isso não se cumpriu. As 3 primeiras repúblicas soviéticas que se tornaram independentes, nos anos 90 ainda, Letônia, Lituânia e Estônia, repúblicas bálticas, já estão na OTAN. E o que a OTAN diz? A OTAN diz que se tipo assim, Cláudio, você é da OTAN, eu sou da OTAN, quem está conversando no estúdio hoje? Beto não é da OTAN. Beto ataca você e Beto são meu vizinho. Beto ataca você, eu sou obrigado a melhar você contra Beto. É obrigação minha. Entendeu? Sim. Então, Putin tem razão onde lembra que a OTAN não cumpriu sua promessa. A palavra de novo, palavra de Michael Cruz, a palavra de James Baker, em nome dos Estados Unidos, não foi cumprida por um governo eleito, o governo George Bush pai. Não foi cumprida. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está certa, porque a maioria da população hoje, há um nacionalismo ucraniano efervescente, que é anti-Rússia, e a Ucrânia, a maioria da população, quer que a Ucrânia que se integre à OTAN, né? E quer se aproximar mais das democracias da Europa Ocidental do que das ditaduras de Putin, por exemplo, na Rússia, ou da Bielorrússia, do seu aliado, né? Maluco, negacionista também, enfim. Você tem razão dos dois lados. Agora, o Putin, de fato, ontem, ao reconhecer essas 2 repúblicas como independentes, ele deu início à invasão da Ucrânia, né? Antes de acabar, é complicado, porque a Rússia, e Putin não é um Saddam Hussein. Putin não é um Muammar Gaddafi. Putin não é um Videla maluco, que general argentino que fez a Guerra das Malvinas. Putin comanda a 2ª Força Armada do mundo, com mais de 3 mil ogivas nucleares, mais suficiente para ter o poder, se quiser, de acabar com o planeta Terra, entendeu? Não vai fazer isso, por óbvio. Mas é um jogo complicado. É um jogo complicado. Porque você não dá para querer mostrar que todos os países são iguais. Não são. Você tem primeiro os países que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. São 5 países. Estados Unidos, Rússia, que herdou esse poder da União Soviética, China, França e Grã-Bretanha. Se um desses 5 não quiser, a ONU não pode decidir nada. E você tem, a parte disso, as nações nucleares, os países que têm poder nuclear. Quais são? Estados Unidos, Rússia, a Ucrânia até herdou da União Soviética, mas passou, talvez num erro geopolítico, devolveu à Rússia os ogivos nucleares. Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha, França, Índia, Paquistão. E se fala também Israel, né? São os países que têm bombas nucleares. Os outros não têm. Então, estamos falando aí no conflito. Quando você fala Estados Unidos e Europa Ocidental, você bota aí França e Grã-Bretanha. Está colocando 3 países com bomba nuclear. E está botando a Rússia com bomba nuclear também, em rota de conflito. Então, eu acho que o Biden e líderes europeus também já declararam que de maneira nenhuma vão se envolver, vão mandar. Você não vai ver tropa dos Estados Unidos ou da Europa democrática em confronto com as Rússias por causa da Ucrânia. Não vão fazer isso. Vamos poder com sanções, né? Enfim. É a Guerra Fria voltando, que a gente acabava de jogar voltando com força total. E Putin, uma coisa, só para finalizar. Putin pode ser um canalha moral que manda envenenar e matar dissidente russo na Inglaterra, por exemplo. Agora, Putin, não tenho dúvida disso, é uma águia da geopolítica. É uma águia da geopolítica.
né? É muito... pode não ser um cara... pode ser um amoral, mas ele é muito competente no jogo jogado da geopolítica. Eu vi aquele filme, você viu também? Acho que a gente até já comentou sobre isso. Um dos vários que tem sobre a Segunda Guerra Mundial no Netflix. Esse, inclusive, está em cartaz ainda lá. A Sombra de Stalin. Muito bom. Muito bom. E há quantos anos que a Ucrânia vem sofrendo e tendo a sua população massacrada e extinta, né? Com todo essa questão. Agora, tem alguma relação com aquele passado? Cara, que é? Dá um programa isso daqui. Dá. A Rússia é um enclave europeu na Ásia. Um povos eslavos, né? Um povo do leste europeu, que no século IX se miscigenou com as expedições vikings e no século XIII com o avanço mongol, a partir de Gengis Khan e tal, papá, e os seus descendentes. Tanto que você olha para o russo, ele é branco de olho oblíquo, né? Olha Putin, ele é branco de olho oblíquo. Ele tem pele branca do eslavo e do viking, mas tem o olho oblíquo do mongol. Ele é uma miscigenação desses povos. Então é um enclave europeu na Ásia. É o maior país do mundo, em extensão territorial. Né? E a Ucrânia, desde a invasão mongol, é difícil explicar, mas a base do que seria a Rússia cultural é a Ucrânia. Se chegar em Moscou, falar, me leva a um restaurante típico russo, eu vou te levar para o restaurante ucraniano, entendeu? A Ucrânia está para a Rússia como a Bahia para o Brasil. É lá que tudo começou. Entendeu? Kiev sempre foi uma cidade muito importante desde a Idade Média, que é a capital da Ucrânia, né? E tiveram vários problemas. Quer dizer, essa proximidade com a Rússia teve, você falou de Stalin, um chamado Holodomor, que foi nos anos 20, a morte por fome. Por fome, até atos de canibalismo. Fica acreditado que comunista come criancinha. Que houve realmente episódio de canibalismo, né? A Ucrânia, na União Soviética, sob o governo de Stalin. E Stalin, que não era russo também, não. Stalin era de outra república também, que estava namorando a OTAN, que é a Geórgia. Isso é complicado. Se for ver as origens, isso é complicado. O que aconteceu? O mapa da Europa que a gente conhece hoje, não foi sempre assim. Ele foi definido após o final da Primeira Guerra Mundial, que marcou a dissolução de 3 grandes impérios. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco. A Turquia era o maior país do mundo até a Primeira Guerra Mundial. Depois foi dividida, né? O Império Russo, com a Revolução Russa, se manteve. Ele se manteve. É um sobrevivente do tempo dos impérios ainda, porque a Revolução Bolchevique veio, a Primeira Guerra Mundial acaba em 18, eles mantiveram a dimensão do grande Império Russo, que é a Rússia dos czares, né? O grande Império Russo. E o Putin ontem foi dizer que quem inventou a Ucrânia foi Lenin. A Revolução Bolchevique, Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, líder da Revolução Bolchevique de 17, a Revolução Russa, 1917. Não é verdade, porra. Acabei de falar aqui, Kiev entreposto uma menção importante da época dos vikings no século IX, entendeu? 9 depois de Cristo, muito antes de Lenin sonhar existir, né? 1000 anos antes de Lenin. Então é uma questão complexa, e que esperemos que chegue a bom termo. Agora, aquela coisa, a OTAN foi feita para conter a expansão comunista ao final da Segunda Guerra Mundial. E vão combinar, só bolsonarista quer ameaça comunista, isso acabou, pô. Isso acabou, isso não existe mais. Agora, Putin, ele é ex-agente da KGB, né, conhece profundamente, um cara frio, conhece, né, espião da polícia política da União Soviética, né? E a Rússia se ressente da sua perda de poder.
que a Rússia até 1991 era um mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética, né? A União Soviética acaba em dezembro de 91 e eles perdem muito poder. Os anos 90 são terríveis para eles, né? Eles perdem muito poder. Tem depois ali meados, o Boris Yeltsin, que é o presidente russo, vivia parecendo bêbado, pagando mico, pilhando a Rússia. E teve um episódio, que foi a guerra ali no meados dos anos 90, de uma república separatista, não na Ucrânia, mas na Rússia, que é a Chechênia. E aí você imaginou, pô, o exército que até pouco tempo rivalizava com os Estados Unidos vai passar por cima da Chechênia, né? Tomaram um couro da Chechênia. Foram humilhadas as Forças Armadas russas. E aquela derrama, que era tudo estatal na Rússia, os serviços todos que eram estatais, luz, água, tudo, foram assumidos por oligarcas. Uma derrama de corrupção. Então, o breve período da democracia que os russos tiveram não foi um bom período. Mas o que Putin, quando assume, o que ele faz? Ele prende os oligarcas não alinhados e ele vai às forras na Chechênia. Entendeu? É muito aquela coisa de voltar ao passado glorioso, do gigantismo, do poder da Rússia na União Soviética no tempo dos czares. Entendeu? Enfim, agora estamos falando da segunda força armada do mundo. Uma potência nuclear que a gente tem que ter o devido cuidado. Não sei, estava vendo hoje aqui, não sei quantas vezes mais, em termos de números, o exército russo tem sobre o ucraniano. Não sei se são... Está aí uma informação, são 200 vezes mais, ou 200 vezes maior do que o exército ucraniano. Mas aí envolveria também Estados Unidos, envolveria... Não. Estados Unidos e Europa Ocidental não vão mandar tropa nenhuma para uma invasão na Ucrânia. Não vai acontecer. Se for na Lituânia, na Letônia, na Estônia, que estão na OTAN, aí o buraco é mais embaixo. Essa questão da OTAN também, tratando agora, essa questão da OTAN está engavetada. A entrada da Ucrânia na OTAN está engavetada. A verdade é o seguinte, cara. Você pode ver o Putin, quando 2014, o que houve em 2014? Na Crimeia. Campos estava bem em 2014, não estava? Sim. Por quê? Por conta dos royalties, por conta do petróleo, por conta da... O petróleo estava alto. Sim. As commodities lá em cima. Ele ficou a Crimeia em 2014. Aí baixou, né? Ele ficou manso, voltou a subir agora, não voltou? Voltou. Tá explicado. O preço do petróleo está alto, o cara ruge igual o leão. O preço do petróleo é baixo, ele... E então outra coisa, um problema enorme para a Europa Ocidental, Miguel. Só para terminar. Eu conheço a Europa Ocidental, nunca fui à Rússia. Mas o inverno deles é muito rigoroso. E a Europa Ocidental, tirando a Noruega e a Escócia, produz lufas de petróleo, de gás natural. Toda a Europa é aquecida, 50% de sua calefação no inverno é fornecida pela Rússia. Se Putin quiser, fizer assim com o dedo na torneira, lá na manivela do gasoduto, morre todo mundo congelado. O europeu vai ter que queimar a lenha, vai morrer de frio, cara. Então a questão é complexa. Muito. Bom, são 9h05. Dado o recado por hoje, então, vamos seguir adiante, tem mais assuntos. A obra da ponte recomeçou, né, aqui da integração, o que é muito, muito, muito importante para a gente, mas tem assunto para a gente falar aí a semana toda. Hoje ainda é terça-feira, como diz o bom brasileiro, principalmente o bom baiano, o bom carioca, é terça-feira de carnaval ainda. Aloysio, um bom dia para você. Amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. Muito obrigado. Daqui a pouco eu te anuncio aí o Folha no Ar de amanhã. Só lembrar também que o começo das obras na 15 de novembro, né? Esse problema de buraco nas ruas de Campos tem sido um problema gritante, né? Desde o governo passado, né? E importante também. Então, acho que as obras da ponte, essa conjugação das obras da ponte de integração, só falta as cabeceiras, o início das obras de recapeamento asfáltico nas ruas de Campos, são duas coisas muito importantes. Muito importantes. Demais.
São 9h06 em Campos, fechado aqui o Folha no Ar, que volta amanhã no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.